Sabe que a gente vai lendo a história de Israel, de Judá, e nós vamos vendo uma geração atrás da outra retrocedendo. Nós iniciamos e estamos com a palavra da semana em Hebreus 10, que fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. No livro do profeta Oséias, no capítulo 11, no versículo 7, na parte A do versículo, diz: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E sabe que a gente vai meditando na história de Israel e de Judá, a gente vai vendo uma ironia. A maioria das vezes que o povo se desviava, ou desviar no hebraico diz virar as costas para Deus. É uma ironia, mas sempre acontecia quando Deus trazia grandes bênçãos para o povo. O povo estava faceiro, Deus estava fazendo tudo o que eles queriam, quando menos se esperava, eles viravam as costas, acabavam se desviando do propósito de Deus. E é interessante isso. Outro dia eu estava compartilhando desde o início, desde a minha conversão. Outro dia ainda orava e estava buscando isso. Todo o propósito do diabo, desde o início que a gente se converte, é fazer com que a gente retroceda, que a gente recue. E o que faz muitas vezes a gente recuar? Quando a gente não alcança aquilo que a gente espera. Quando a gente se frustra, e a gente sabe que a frustração vem pela expectativa. Expectativa é algo que eu programo como as coisas devem acontecer, com um traje de esperança, que é a fé, que eu não sei o que vai se suceder, mas Deus vai fazer. Então essas expectativas trazem muitas frustrações, trazem as decepções, porque quando a gente busca só a bênção e não o dono da bênção, a gente tem a tendência sempre a se frustrar. É por isso que parece que as coisas espiritualmente não andam. Todos nós passamos por uma fase assim. Você busca do nosso jeito, é claro, acha que está fazendo a vontade de Deus, mas as coisas não mudam. Por quê? Porque, na verdade, eu ainda estou buscando a bênção. E Deus muitas vezes não pode e não é irresponsável de fazer, porque Ele sabe que vai acabar nos perdendo. A gente sabe, por exemplo, a questão de Jonas. Jonas virou as costas para Deus. Era um profeta ungido pelo Senhor, chamado para fazer uma obra numa cidade inteira, e ele simplesmente vira as costas para Deus e vai dormir. Está dormindo. E uma das coisas que essa passagem mostra é que uma pessoa que está fora do propósito de Deus, ela é uma bomba, não só bomba a gente diz porque ela vai trazer problema para ela e para outros também. Uma pessoa, por exemplo, que vira as costas para Deus é uma pessoa que não perdoa, que se amargura, que não faz aquilo que Deus quer que faça. Consequentemente, ela vai trazer problema para ela e para as pessoas que convivem com ela. Então, realmente, o processo de retroceder é porque Deus já deu uma determinação para mim e para os irmãos. E a gente vê esse histórico de inclinação para a fuga mesmo, para sair da presença de Deus, porque a carne se inclina para as coisas da carne. Então, a partir do momento que eu vou assimilando e vou entendendo, e é por isso que vem muitas frustrações, porque querendo ou não a gente ainda, inicialmente, busca a Deus para satisfazer os nossos desejos e não os desejos de Deus. Então a gente acaba passando muitas coisas. Mas é uma benção, porque ao mesmo tempo nós também vamos aprendendo muitas coisas. E eu sempre gosto de salientar que a maior prova de que a gente tem aprendido é que nós estamos aqui. Amém? Porque se não fosse assim, eu já tinha virado em pernas, os irmãos também, né? Porque quantas vezes a gente já pensou em desistir, retroceder, mas a importância da gente assimilar realmente esse entendimento de Deus estar acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas.
Davi, ele dá um exemplo disso, numa situação muito dificultosa, onde tinha tudo para retroceder, para desistir, um homem que tinha tido muitas vitórias, estava numa cidade chamada Ziklag, também estava se escondendo, também tinha tomado algumas decisões errôneas, estava sofrendo os danos por isso. Mas ele chega num momento onde ele volta de uma batalha, de uma vitória, mais uma das vitórias que Deus tinha dado para ele, e simplesmente de uma hora para outra virou um caos na vida dele. Porque eles chegam na cidade, isso está relatado lá no livro de 1 Samuel capítulo 30, a cidade está queimada, levaram todo mundo cativo, e ele se depara com uma situação que ele não tinha ainda vivenciado, de um certo abandono, de uma frustração. E quando a gente fala abandono, é interessante, porque a gente sabe que Deus não nos abandona, mas a gente sente, muitas vezes, o abandono, até manifesto pelas outras pessoas. E isso aconteceu também, porque todos os soldados que estavam junto, que também perderam suas famílias naquele momento, estavam amargurados. E eles estavam como uma bomba, eles queriam fazer mal para alguém. É por isso que muitas vezes quando a gente se amargura, quando a gente não assimila, a gente quer fazer um mal para o outro. É por isso que as pessoas que teoricamente mais a gente ama, as que mais a gente machuca, porque são as próximas. É aqueles que vai acabar estourando. Agora, ao mesmo tempo que isso se manifesta naqueles que retrocedem, naqueles que não se mantêm firmes, aquele que confia no Senhor se mantém firme. Por quê? Porque lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, lá no versículo 6, diz assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então ele estava num meio, onde as situações brotou amargura, essa amargura realmente virou morte, porque queriam apedrejar, queriam matar Davi, e ele está nesse meio. Assim como muitas vezes eu estou e você também. Agora, muitas vezes eu posso retroceder, colocar a culpa nos outros, ficar falando dos outros, xingando os outros, dizendo que eu estou assim por causa dos outros, ou eu posso me fortalecer no Senhor. E foi exatamente isso que Davi fez, se reanimou no Senhor. Por quê? Porque olhando externamente não tinha o que reanimar. Bem pelo contrário, só ia se frustrar, se decepcionar e ia querer desistir. E você vê que essa situação simplesmente manifestou que realmente ele estava próximo de Deus. E estar próximo de Deus não me isenta de dificuldades nem de tribulações. E muitas vezes, naturalmente, a gente acha isso. A Bíblia é muito clara. E Deus promete estar comigo e com você. Ainda que eu venha passar pelo vale da sombra e da morte. Nem medo vou ter. Por quê? Porque o Senhor está conosco, mas Ele não nos exime de estar passando. E aqui Davi está passando uma situação terrível. Uma situação que, creio que por muito menos, muitos retrocedem, desistem, reclamam, murmuram de Deus, questionam Deus, querem abandonar tudo. E, na verdade, simplesmente ele se reanima no Senhor, ele toma uma posição e ele vai trabalhar em prol da vida dele, consequentemente das pessoas que convivem com ele, mesmo que elas estivessem, naquele momento, erradas. Porque ele vai auxiliar, inclusive, as pessoas que estavam querendo apedrejar ele. Se eu estou com o meu foco no externo, porque quando a gente fala buscar as coisas naturais, o que é uma satisfação do meu ego? É algo natural, não é só palpável, não é só uma bênção financeira. É a satisfação da minha carne, é uma satisfação natural. O que os soldados estavam buscando naquele momento? Uma satisfação natural, culpando alguém e apedrejando o outro. Mas Davi simplesmente se reanima no Senhor e vai ter um momento de oração e vai buscar do Senhor: o que eu faço? Me diga o que eu faço, porque eu não sei.
E nesse momento, Deus simplesmente dá a direção para ele e vai. E ele questiona a Deus e pergunta: eu vou cansar, eu vou trazer todo mundo de volta, vai. E no momento que ele recebe aquilo, a passagem diz que ele simplesmente ouve aquilo e diz: partiu, e ele foi buscar aquilo que ele tinha que buscar. Quando eu estou realmente no Senhor, irmãos, eu sinto, claro, e a gente vê muito claramente, a passagem diz que ele estava muito angustiado, ele estava muito passando um sofrimento intenso pelo processo da atitude das pessoas que conviviam com ele naquele momento, por todo o contexto da vida. Se você olhar o contexto, diz: acabou tudo, pode me matar. Quer saber de uma coisa? Eu desisto. E Deus não existe, Deus não está comigo. E a gente não vê nada disso, né? O retroceder, que Deus diz que não tem prazer, é a gente ceder essas linhas de pensamento. Gente, tudo bem, nós estamos muitas vezes com muitos processos ainda de dificuldades, mas Deus tem sido bom comigo, com você, hein? Se Ele só nos soltasse, onde é que nós estaríamos? Nós estaríamos mais longe do que Jonas, achando que estava fazendo aquilo que Deus queria. E Deus muitas vezes fica permitindo que a gente dê umas voltinhas, é por isso que a gente tem essa sensação de que as coisas não avançam, porque no fundo eu ainda quero satisfazer, eu ainda não abri mão, eu ainda não coloquei as coisas diante do Senhor, eu ainda estou lutando eu mesmo. E é por isso que muitas vezes as coisas acabam demorando, é por isso que as coisas não avançam. Por quê? Porque eu ainda estou focado no externo. Se Davi focasse no externo, até a oração dele ia ser diferente. Ai Deus, por que esse cara, olha que me livra desses caras que querem me matar agora? Você não vê ele falando nada das pessoas que estavam ao seu redor. E a gente só vê ele olhando para Deus dizendo: o que eu faço? O que eu faço? Quem sabe, né? Eu não tenho que parar e reagrupar a minha linha de raciocínio nos moldes do Senhor e perguntar realmente o que eu tenho que fazer, parar de questionar e achar culpado. Porque todas as vezes que eu faço isso, eu estou buscando as coisas naturais e não aquele que eu tenho que buscar. É por isso que muitas vezes eu quero a benção e não quero o dono da benção. Porque a benção que eu acho que eu estou procurando, na verdade não é aquilo que Deus tem para mim. Porque a melhor coisa é o que Deus tem para mim, não o que eu acho que é melhor para mim. Então é por isso que Deus vai trabalhando, vai mudando, vai mexendo. E ao mesmo tempo, é tão interessante essa questão do retroceder, do recair, do se inclinar, porque isso a gente não faz força. A gente tem que se esforçar mesmo, é por isso que o reino de Deus é tomado por esforço. É a gente se inclinar para as coisas do Espírito. E você vê que a inclinação faz toda a diferença. Se eu me inclinar para um lado, é para lá que eu vou. Se eu me inclinar para o outro, é para lá que eu vou. Então, se eu me inclinar para as coisas da carne, é para lá que eu vou. E aí vem linha de pensamento, e se você olhar naturalmente, não está errado. Aos olhos naturais, não é um pensamento errôneo, questionar. Puxa, mas os caras que estão fazendo, eu não fiz nada. Mas é isso que está a responsabilidade de cada um de nós. Não é na atitude, é na reação. A atitude é programada, a reação não. A atitude mostra quem eu quero ser, a reação mostra quem verdadeiramente eu sou. E aí, para mim avaliar fruto, eu tenho que ver a minha reação. Eu tenho que ver o que brotou. Porque senão eu estou avaliando o fruto errado. Daqui a pouco eu quero avaliar o fruto pela minha ação. A ação é programada. Se tirar uma foto minha e tudo aqui, é todo mundo uma benção. Que pessoa querida e mansa. Leva para casa, fica uma semana. Olha como é querido. É? Será? Por quê? Porque tudo é programado. Mas as reações mostram o fruto. Então, quer analisar? Analisa pela reação. Analisando a reação de Jonas, a gente vê quem ele é. Analisando a reação de Davi, a gente vê quem ele é. E quem sou eu e quem é os irmãos. Amém? Vamos colocar em pé? Pode ser? É bem bom? Gente, Deus é bom, né? Ao mesmo tempo, Ele nos coloca em cada uma. Mas
de todas Ele nos livra, não é isso que a palavra diz? Muitas aflições o justo passa, mas de todas Deus os livra. Se você sentir paz, fechar os seus olhos, uma manhã maravilhosa dessa, que Deus nos proporciona para a gente avaliar cada um a si mesmo, olhar para a palavra de Deus e ver a nossa realidade. Lembre-se que não importa a situação que seja, nem que eu esteja, e é por isso que realmente o Senhor quer arrependimento, é quando a gente reconhece. Daqui a pouco a gente reconhece que a gente tem cedido e virado as costas para Deus. Muitas vezes eu acho que não, mas as minhas ações e reações principalmente mostram muito claro isso. E a partir do momento que eu reconheço, como foi citado a parábola do filho pródigo, o Caim em si é reconhecer. Puxa vida, como é muito melhor obedecer o Senhor do que viver pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu tenho vontade. Muitas vezes, por não resistir aos sentimentos e acabar sendo movido por eles e dando liberdade para que a boca manifeste aquilo que está dentro do nosso coração, e a gente lança maldição sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas. E Deus diz: não quero mais estas coisas. Não quero mais o meu povo sendo destruído por falta de entendimento, porque estão rejeitando. Quando o Senhor fala de sacerdotes, são cada um de nós, e diz que eles rejeitaram. Ninguém rejeita algo que não é oferecido. Deus tem oferecido para mim e para você a melhor forma de viver. Deus tem oferecido para mim e para você a fórmula da vitória. Mas muitas vezes eu tenho rejeitado e tenho trazido derrota para mim e para todos os que convivem comigo. E Deus diz hoje para mim e para você: eu posso mudar isso. Só depende de você. Só depende de você reconhecer, de você se arrepender, de você simplesmente perguntar, chegar diante de mim e fazer como Davi, num momento que aos olhos naturais não tinha saída nenhuma. Ele simplesmente se voltou para Deus e disse: Deus, eu vou atrás deles, eu vou alcançar. É por isso que Deus não tem prazer naqueles que recuam. As situações podem estar todas mostrando para mim e para você que o melhor é recuar. Mas Deus está dizendo para mim e para você: vai em frente que você vai conseguir. Vai na minha força que não é impossível para mim. Que em nome de Jesus nós possamos, através do Espírito de Deus, desfrutar desse renovo, desse ânimo que vem do Senhor. Que nós possamos reanimar no Senhor nessa manhã e partir em prol daquilo que Deus tem para mim e para você. De resgatar tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para trás, simplesmente foque naquilo que Deus tem. Que nós possamos deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo que está diante de cada um de nós. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre toda a sua casa. Que os anjos do Senhor estejam indo à frente, preparando o caminho de volta de cada um, renovados, fortalecidos, restaurados pela graça e pela força do Senhor. Amém?